Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que a paz de Jesus nos envolva. E aí a gente começa então elevando o nosso pensamento. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade, rogando a Ele que nos envolva, nos inspire, que Ele nos abrace nessa noite de hoje, para que sejamos todos acolhidos neste lar espiritual, onde buscamos encontrar paz, alegria, bem-estar, resolução de conflitos interiores, inspirações salutares para a nossa vida, que possamos bem aproveitar a noite de hoje. Que assim seja. Então, a nossa questão hoje, o nosso tema é esse tudo passa. E a gente quer começar falando, trazendo na verdade uma pergunta, um questionamento. Se a gente tem ideia de quantas pessoas, ou seja, quantos Homo sapiens, que é a espécie nossa, dentro da biologia, quantos Homo sapiens já passaram, já nasceram no planeta Terra. Ou seja, quantas vidas, quantas histórias de dias, de anos, algumas com mais de um século de existência, habitaram esse nosso planeta. E de imediato a gente traz uma resposta de uma pesquisa que tentou fazer uma estimativa, ou seja, utilizou de informações disponíveis, que a gente tem hoje ao longo das pesquisas científicas e de estatística, Então é uma estimativa, pode variar para mais ou para menos, obviamente. E nós já passaram por esse planeta 117 bilhões de pessoas num período aí que foi calculado de 192 mil anos, ou seja, desde 190 mil anos antes de Cristo. Que nós, Homo sapiens, a gente tem cerca de 300 mil anos quando surge a espécie no planeta, Se a gente quer conhecer um pouco mais a respeito disso, na ótica do Espiritismo a gente pode ler A Caminho da Luz, que trata brevemente, é um dos livros, mas a gente tem cerca de 300 mil anos, quando tem aí já o primeiro fóssil, o fóssil mais antigo descoberto de um Homo sapiens tem 300 mil anos, mas a história diz que possivelmente eles saíram da África ou foram extintos ou voltaram na era glacial, enfim. E hoje se fala na Eva mitocondrial, aquela que nós seríamos todos herdeiros do seu DNA, que pode ter aí 150, 200 mil anos. Então essa estimativa levou esse período. Então são 117 bilhões, talvez um pouco mais, talvez menos, de reencarnações, de espíritos que chegaram à Terra para evoluir nesse período um tanto longo. E aí a gente quer falar um pouco dessa população que foi aumentando. Aí tem um gráfico, não sei se fica pequeno ou não, mas um gráfico da nossa população desde 10 mil anos antes de Cristo até hoje. E aí quando a gente pega no tempo de Jesus, eram 300 milhões de habitantes encarnados no planeta, 300 milhões. E hoje nós somos 8 bilhões de pessoas habitando a Terra, com a expectativa de aumentar a população. E uma questão, uma angústia que eu sempre tive, uma pergunta, é como é possível, porque até hoje eu não encontrei uma resposta no Espiritismo específico, talvez tenha, precisamos estudar mais, mas sempre me questionei como é possível, quando a gente pensa que a gente vai reencarnando. O Espiritismo diz isso, como a gente está em processo evolutivo, nós reencarnamos. Nós temos que voltar para a Terra várias vezes para ir adquirindo virtudes, para ir desenvolvendo os potenciais divinos que nós carregamos no nosso ser. Então nós habitamos a Terra várias e várias vezes. Mas quando a gente pega a população, a gente vai ver que só recentemente, nos últimos 200 anos, a gente tem um aumento abrupto da população.
Então, se a gente pegasse a população espiritual do planeta Terra no tempo de Jesus e hoje, teria que ser muito menor, a princípio, pensando na população, ou demoraria muito tempo para reencarnar. Se é que eu me faço entender. Mas existe ainda uma outra possível resposta, além daquela que a gente sempre fala, que é o quê? Que é o fato de que existem muitas moradas na casa do Pai, como Jesus disse, e os espíritos, eles vão de uma morada a outra. Mas seria estranho se a gente pensasse, 200 anos, chegou aqui bilhões de espíritos de repente, então todos nós seríamos extraterrestres. Talvez sejamos, mas seríamos extraterrestres realmente, porque talvez seja essa a nossa primeira, segunda reencarnação, se assim fosse. Isso é um tema de estudo, inclusive, para a gente poder alongar essa questão, às terças-feiras nós temos o estudo e o nosso convite, porque nem tudo aqui na palestra a gente expõe, a gente tem que resumir muito. Então, na terça-feira, nós temos aí um momento que isso pode ser discutido com coordenadores, buscando referências, e a gente tem um grupo de iniciantes, quem quiser informação pode se dirigir à secretaria, ou mesmo com o Hermes, que está na coordenação, Então, fica o convite já. Mas tem uma outra questão, e aí a gente vai pegar o seguinte, olha só, o que a gente estava falando é isso, a população do planeta Terra em 1650 era de 500 milhões de habitantes, ou seja, um pouco maior do que os 300 milhões no tempo de Jesus. E aí, de repente, a gente vê essa escalada, essa população que aumentou abruptamente, num piscar de olhos, quando a gente pensa no tempo de evolução da humanidade. Então, é como se explodisse o número de habitantes do planeta, mas não necessariamente o número de nascimentos. E aí vem um outro dado, que é o seguinte, esse aqui são os nascimentos por século. Então, a gente pegou aqui de 1651 até 1750, nasceram 3,2 bilhões de pessoas. De 1751 a 1850, em um século, nasceram em torno de 4 bilhões. Aí foi aumentando os nascimentos. 1851 a 1950 nasceram 6,3 bilhões. E agora, se pegar o período de 1951, a previsão até 2050, são 12 bilhões, 9. E antes, se a gente pegar a média dos últimos séculos, desde Cristo até 1650, uma média a cada mais ou menos 100 anos, nasciam em torno de 2,4 bilhões de pessoas. Ficou feinho, mas o importante é se deu para entender. Então, nascia muita gente, na verdade. Então, sempre, mesmo a população nesse período aqui, esse período aqui de 1650 ser de 500 milhões de habitantes, de 1650 até 1750 nasceram 3,2 bilhões de pessoas. Então nascia muita gente, sempre nasceu muita gente. E aí vem uma questão importante, A população era pequenininha, 0,3 milhões no tempo de Jesus, agora nós vamos chegar a quase 10 bilhões, as previsões hoje. Mas nascia muita gente, então na verdade encarnava muita gente ao longo dos séculos. Agora tem encarnado muito mais, na verdade. E aí vem uma consideração importante. Acontece que a expectativa de vida era menos da metade ou menos do que a expectativa de vida que a gente tem hoje. Não é que as pessoas viviam menos como seres humanos, porque na verdade não é isso que aconteceu. As pessoas morriam muito mais facilmente. Então as pessoas morriam muito, com uma diarreia, de frio, de fome, de peste. É aquilo que a gente vê no cinema, a guerra. Então o que acontecia? A pessoa torcia às vezes um membro, um pé, e eles amputavam. Por quê? Porque se tivesse quebrado, dava uma gangrena, morria a pessoa, então tinha que amputar. Tanto que Marie Curie, a prêmio Nobel, única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel e única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel de áreas distintas, ela criou um raio-x na Primeira Grande Guerra, e ela ia então para tirar raio-x para ver se a pessoa tinha realmente quebrado a perna, que se não fosse uma fratura, não precisava amputar.
Então isso é um exemplo, né? Por quê? Porque, né, nós não tínhamos as condições, os antibióticos que nós temos hoje. Então as pessoas, às vezes, se machucavam, davam uma infecção, morriam. E as vidas eram muito curtas, as vidas eram muito penosas, eram muito sofridas na sua maioria. As pessoas viviam pouco e viviam mal ao longo de toda a história da humanidade. E morriam, então, como a gente vem dizendo, rapidamente. Se a gente pega, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. Há 200 anos, 80% da população trabalhava na agricultura. Esse era o trabalho. Hoje, apenas 2% da população trabalha na agricultura. E um trabalho certamente muito braçal, muito penoso. A quantidade de pessoas letradas no passado, né, o percentual no Brasil, há mais de 100 anos, é menos de 10%. Hoje, a gente quase 100% das pessoas sabem ler e escrever, próximo disso, né? Então, são alfabetizadas. Então, quando a gente pega a história da humanidade, a gente vai ver que as encarnações eram muitas, mas a vida era penosa, as pessoas morriam rápido. E o que isso traz de consideração é sobre a importância da existência que nós estamos passando hoje e a gente não se dá conta. Eu tenho 36 anos, né? Quantos anos cada um de nós temos hoje? Então, quantas existências será que eu consegui viver, tive a oportunidade de viver até os 36? Quantas será até os 70? Hoje a gente está tendo uma vida longa e uma vida cheia de atributos e facilidades materiais, onde que o nosso aproveitamento espiritual pode ser potencializado. Quando a gente pega, se a gente analisa a história da humanidade, como vivia a humanidade, às vezes a gente quer ser rei, né? Quer ser príncipe, mas de modo geral a maioria de nós foi agricultor, foi soldado, foi militar, né? Passou por guerra, arou a terra. Era isso que se fazia, cuidou de casa, de animal, de bicho. Então, a oportunidade que a gente tem hoje de adquirir conhecimento e moralidade é inigualável comparado à história da humanidade. E além disso, a gente está passando por um processo de transformação, que a gente fala no Espiritismo, que é um processo em que a gente vai se tornar um planeta regenerado. E isso tem a ver com essa mudança da expectativa de vida, de estarmos vivendo mais. Então nós certamente já passamos pela Terra muitas vezes, mas o quanto a gente conseguir aproveitar espiritualmente, né, de progresso espiritual, isso é obviamente relativo, mas as condições comparadas às que a gente tem hoje, né, na boa parte das encarnações possivelmente eram muito piores. Então a gente está aqui na Terra num momento único em que nós poderemos ou não seguir habitando esse planeta, um planeta regenerado, que é isso que a Terra está passando por esse processo de transformação. E aí, duas considerações a respeito disso. Primeiro é que aquele ciclo vicioso de provas e de expiações, ele vai arrefecendo, ele vai esfriando. Porque essas encarnações eram difíceis, é só de pegar a história, por exemplo, a Idade Média, né, a Idade das Trevas. Essas encarnações eram doloridas, eram sofridas, eram angustiosas, por esse processo, esse ciclo, muitas vezes até vicioso, né, de expiação de erros, e vinha expiar e vinha tentar recuperar esse erro, de vinganças, né, de ódios gratuitos. Então alguém nos fazia algum mal, a gente odiava aquele indivíduo e vinha, então, como seu vingador, né? Eu continuava vingando como obsessor. Esse é um outro tema que a gente estuda no Espiritismo, né? A obsessão. E reencarnava, então, com aquele conflito, e aí ficava esse ciclo vicioso, às vezes, né? De encarnação em encarnação, por muito tempo.
Então a gente vai transformando o nosso ser, o nosso coração, e essas condições, né, de expiação, elas vão esfriando para que a gente possa então se regenerar e possa viver melhor, e possa viver num mundo mais feliz, mais ameno, mais tranquilo, sem fome, sem guerra, sem ódio, sem violência, sem doenças rudes como as que a gente tem, ou doenças sofridas. Tudo isso vai diminuindo. Esse é o processo de regeneração. Todas essas condições que nos infelicitam, elas vão diminuindo, para que a gente possa viver aquilo que o próprio Jesus nos prometeu, né? Que é essa felicidade, esse bem-estar. Então esse é o processo de regeneração, que é tema de estudo ou de outra palestra, né? Falar só sobre isso. Mas tem uma outra questão, que é quando a gente vê, então o que está acontecendo que está encarnando tantas pessoas? Aí nós temos outro livro que pode ser lido, pode ser para entender um pouco mais, né? Além de vários, como o próprio Gênesis, a própria codificação, que já fala disso, né? Mas a gente tem o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda. O que está acontecendo? Está encarnando muito espírito. Que espíritos são esses? São de todos os matizes. Então, nós temos espíritos mais evoluídos que estão chegando à Terra, enviados justamente para que possam auxiliar, contribuir em várias áreas das ciências, artes, religiões, espiritualidade, para contribuir com, né, essa mudança da Terra, essa passagem para um mundo de regeneração. Então tem vários espíritos de escola, espíritos mais evoluídos chegando à Terra. Só vem muitas das crianças que estão chegando aí. O Divaldo fala, né? O Divaldo fala que daqui 15, 20 anos a gente vai começar a ver até adolescentes, né? Jovens de 15 já tem, mas vamos ver mais jovens, 15, 20 anos, que vão se destacar em algumas áreas e vão mostrar todo o seu potencial, muito novos, como lideranças nas suas áreas. Então estão chegando esses espíritos, mas também estão reencarnando espíritos inferiores, espíritos trevosos, né? Espíritos com ódios vinculados ao mal, porque eles estão recebendo essa última oportunidade, né? Essa última oportunidade para que eles iniciem a mudança, para que daqui a pouco ao menos se arrependam, né? Para que cultivem alguns valores, de modo que eles possam então talvez permanecer no planeta Terra. Porque espíritos que se mantiverem vinculados ao mal, ao ódio, né? Espíritos muito inferiores, eles não poderão mais reencarnar no planeta Terra, porque eles vão começar a atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Jesus disse, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra são os brandos e pacíficos. Os maldosos não vão herdar a terra. Obviamente, Jesus também disse que nenhuma ovelha se perderá. O que vai acontecer? Mas isso é tema também para outros estudos. Esses espíritos vão auxiliar outros planetas inferiores, que já são desenvolvidos intelectualmente, né? Então, vão ser levados a planetas inferiores à Terra, para que contribuam nesse planeta. Serão exilados, né? Porque esses outros planetas terão uma condição muito inferior, muito mais perniciosa do que a Terra hoje. E aí eles vão sofrer esse exílio, né? E lá eles então vão ter uma nova oportunidade de regeneração. Assim eles contribuem com esses outros planetas e a Terra então pode galgar um novo patamar. Para quem não sabe, só abrir um parênteses, o Espiritismo ele nos fala, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Então quando a gente vê, né, o céu estrelado, só na nossa Via Láctea, né, tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Se cada estrela tem um sistema planetário como o nosso, né, o nosso sistema aqui, ele tem 8 planetas, 4 planetas anões,
mais de uma centena de satélites orbitando os planetas, alguns como Titã, né, que tem até atmosfera, que são grandes. Então, imagina quantos desses existem só na nossa Via Láctea. E no universo existem, né, o universo visível que a gente diz, porque a própria astronomia fala de universo visível, né, que a gente não sabe se existem múltiplos universos. Existem bilhões, trilhões de galáxias, né? E aí alguns pensam o seguinte: não, Deus criou isso para a gente olhar para o céu e ver, né? Ó, que bonito, né? Esse céu estrelado. Então, trilhões, 2 trilhões ou bilhões, centenas de bilhões de galáxias e outras bilhões e trilhões de estrelas só para a gente, né, observar como se a gente fosse o centro do universo. Não, existe uma quantidade, né, quase infinita, digamos assim, onde podem habitar, né, onde pode existir outros seres em aperfeiçoamento no universo. Também é tema de outro estudo. E aí o que acontece? É o que o Kardec já dizia: são chegados os tempos, né? E ele vai dizer: não suponhais que as nossas palavras se referem ao cataclismo, nem ao revolvimento geral. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, né? Olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. Então não é, e o Espiritismo traz isso, né? Não é um cataclismo, não é, né, o planeta não vai deixar de existir, tá? O planeta, ele não vai, né? Jesus, ele é o nosso governador do planeta Terra, então não vai acontecer uma extinção em massa ou o fim dos tempos. Em algumas interpretações, por exemplo, do Apocalipse ou da própria palavra de Jesus, né, até o fim dos tempos, quando ele fala lá no final de Mateus, né, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, né? O fim dos tempos é nós nos transformarmos em espíritos puros. Mas enfim, o planeta, ele não vai acabar. Tanto é que Kardec vai dizer que hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Obviamente a gente ainda vê, né, os terremotos, a situação ambiental que faz parte desse processo, mas antes de tudo são as entranhas da humanidade, né? São as entranhas da humanidade. E a época atual é de transição, os elementos das duas gerações se confundem. O que são essas duas gerações? Uma interpretação, a gente está falando aqui interpretação, tá, nesse caso. Essas duas gerações são a geração desses novos espíritos que vão habitar, dos brandos, dos pacíficos, daqueles que buscam o bem, daqueles que estão arrependidos, quem sabe nós sejamos esses, né? Arrependidos dos seus deslizes, que querem conquistar outros tipos de felicidade, de prazer, de bem-estar, que não são estritamente vinculados aos prazeres corporais, não que esse seja um problema, mas que não são unicamente os prazeres de ordem material, mas outros prazeres, né? outras conquistas de ordem espiritual. Então essa é uma geração, e a outra geração é aquela geração apegada à terra, apegada às coisas, apegada ao sensualismo, ao materialismo, aos bens, às posses, às aparências, aos ódios, muitas vezes, às vinganças, à maldade, a pisotear no outro para conseguir galgar uma posição na vida. Então essa é a outra geração. E é isso que a gente tem falado. Tem encarnado espíritos de todos os matizes. E é por isso que nós estamos enxergando na sociedade essas circunstâncias todas. E às vezes a gente pensa, não, parece que a sociedade está indo para o fundo do poço, né? Que a gente vê esses casos de violência com crianças em escolinhas, né? Como aconteceu, e a gente pensa, como pode? É o fim dos tempos. Mas não, são realmente espíritos que estão tendo uma oportunidade última de encarnar, espíritos mais inferiores que estão chegando juntamente com espíritos superiores que estão tentando, né, auxiliar esses espíritos inferiores também, com seus exemplos, com as suas práticas, né, com a sua resignação. Então é isso que o Espiritismo nos explica sobre o que nós estamos, né, enxergando no planeta. E se a gente olhar, a gente vai ver que tem muita coisa boa também aparecendo. Não são apenas as coisas ruins do noticiário. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo bem.
né? Tem muita gente fazendo uma boa política, trabalhando nas suas empresas, nas suas casas, nos seus lares. Então tem muita gente boa, né? Essa é a época de transição que nós estamos vivendo. E aí, nessa época de transição, a gente vai agora, né, para fazer as últimas passagens aí com algumas histórias, indo para o nosso encerramento, falar um pouco do que nós temos passado como indivíduos. Porque nós também trazemos a nossa história, a nossa bagagem espiritual. E aí, quando a gente vê a sociedade ou olha nós mesmos, a gente vai enxergar então os conflitos e como as pessoas estão buscando auxílio, como estão buscando terapia, como estão buscando práticas alternativas, né? Práticas que cuidem do eu, do corpo e do eu, mudanças de alimentação, buscando uma religião. Vindo aqui, né? Nós que aqui estamos, nós estamos buscando algo. E muito dessa busca vem pelos conflitos de ordem interna que ainda nos acabrunham, que ainda nos constrangem, que ainda faz com que a gente chore, que a gente às vezes se sinta perdido, que a gente se sinta dividido, que a gente se sinta sem rumo, sem lugar. Então, isso é uma situação muito frequente. As pessoas não sabem o seu lugar da vida. Elas apenas, né, passam pela vida. Em Obras Póstumas, Kardec vai dizer que tem pessoas que elas, mesmo vivas, já estão riscadas, né, lá naquela época do Livro dos Vivos, porque vivem como mortas. Vivem como mortas, como se não houvesse existência, como se fosse uma eterna repetição. Então, às vezes a gente não sabe, não consegue ver o nosso lugar do mundo, se sente perdido, né? O que eu estou fazendo no mundo? E muitas vezes isso leva a um problema muito grave que a gente fala no Espiritismo, que é a ideia do suicídio. Que a gente fala no Espiritismo, que é uma tentativa de se libertar dessas angústias. E aí no Espiritismo nós explicamos que na verdade o que vai acontecer é que essas angústias elas vão se multiplicar, porque não existe morte. Elas vão se multiplicar muitas vezes. E a gente vai ter que ler um livro que muitos não conseguem ler, como Memórias de um Suicida. Então, nós temos passado por esses conflitos. E aí a mensagem que a gente traz, poderiam ser várias, né? Mas a mensagem é justamente essa: que tudo passa. Da mesma forma que a gente trouxe o exemplo do nosso planeta que está passando e deixando de ser um planeta de expiação porque sua população está mudando, nós vamos mudar junto com o planeta, essa é a ideia. E isso que a gente pode estar passando hoje, de angustiante, por exemplo, de dificuldade, isso em algum momento vai passar. Tem uma história algumas histórias que a gente vai trazer para encerrar, tá? Algumas a gente já contou, né? Talvez alguns já conheçam também, né? Mas uma que a gente gosta muito é o seguinte: essa história sobre um proprietário de uma fazenda que ele havia comprado um cavalo branco, mas era aquele cavalo belíssimo, né? Que quem olhava se encantava, tão bonito que era aquele cavalo. E esse proprietário, esse fazendeiro, ele tinha um vizinho. Dizia que a gente sempre tem aquele vizinho, né, olhudo, que fica vendo os acontecimentos, né, que ocorre na vizinhança, na rua, que gosta de comentar situações. E obviamente ele não se conteve, foi até o proprietário, o fazendeiro, e disse: olha, que belo animal, hein, que você conseguiu adquirir, muita sorte, hein, que sorte. E o fazendeiro olhou para ele, sorriu e respondeu: sorte ou azar, eu prefiro dizer que é sorte, mas isso só o tempo dirá. E aí passou alguns dias, o cavalo fugiu. O vizinho percebeu, né, que o cavalo não estava mais lá, foi lá conversar, contou, né, que tinha fugido. E o que o vizinho disse? Poxa, que azar, né?
um pouquinho com o sorriso no olho, que a gente às vezes gosta de ver a tragédia do outro. O fazendeiro disse: sorte ou azar, eu prefiro dizer que é sorte, mas isso só o tempo dirá. O cavalo retornou trazendo uma dúzia de cavalos selvagens. E aí, foi o que, para esse vizinho que foi lá comentar, foi uma grande sorte. Imagina, um cavalo veio mais uma dúzia, que esse proprietário poderia domesticar, então, vender depois, fazer uma fortuna ou grandes recursos. Então o vizinho chegou e disse: olha, que sorte! O que o fazendeiro respondeu? Sorte ou azar, eu prefiro dizer que é sorte, mas isso só o tempo dirá. E foi justamente domando esses cavalos, que um dos seus filhos caiu e fraturou uma perna. O vizinho chegou lá e disse: que azar! O fazendeiro disse: o que é sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é sorte, mas isso só o tempo dirá. Havia uma revolução, o exército foi recrutar os jovens, e justamente o filho, por estar com a perna fraturada, não precisou ir. E aí, o que aconteceu? O vizinho chegou, disse que é sorte, o fazendeiro disse sorte ou azar, eu prefiro dizer que é sorte, mas isso só o tempo dirá. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma obviedade, uma coisa que todos nós entendemos, mas ao mesmo tempo parece que é difícil entender que as coisas passam, que o que a gente tem hoje, o que a gente ganhou, alguma situação que a gente diz que é uma grande sorte, nem necessariamente pode ser, como alguma situação que pode parecer um prejuízo, não necessariamente vai ser algo que vai nos causar algum mal, pode ser que nos cause um bem maior que a gente não consiga ver. E é um pouco isso também, uma outra história, para ir complementando. Teve uma situação que o Chico estava inconsolável, ele passou por uma grande dificuldade, ele não conseguia encontrar consolo. E o Chico Xavier, ele tinha como seu mentor Emmanuel, o seu espírito guia, que Chico conversava, era um grande médium, então ele conversava com o Emmanuel, e ele, diante daquela angústia, de não conseguir esse consolo, ele que tinha muita fé em Maria de Nazaré, ele disse para Emmanuel: olha, Emmanuel, eu gostaria de um conselho, mas eu gostaria do conselho de Maria de Nazaré, eu gostaria dela. Ele pediu, e o Emmanuel disse: olha, tá bom, eu vou mandar mensagem, se ela responder eu te trago. Que lá no mundo espiritual é assim, ele tinha os contatos dele, Emmanuel, ia mandar para lá e ia ver se recebia a resposta. Mas é um pouco assim, porque quando a gente pega, por exemplo, A Caminho da Luz, como que começa A Caminho da Luz de Emmanuel? Ele vai começar assim: rezam as tradições do mundo espiritual. Começa assim. Por quê? Que ele está falando sobre tradições, sobre informações que ele não vivenciou, porque ele não tinha o gabarito espiritual para vivenciar. É tradições de alguém que viu, que foi chegando e ele tinha informação. Então, da mesma forma, Emmanuel mandou a mensagem e aí passou 2-3 dias, ele voltou e tinha uma resposta. Maria ofereceu uma resposta. E qual que era a resposta? A resposta era: isso também passa. Essa era a resposta. E o Chico conta a história que ele anotou essas 3 palavras. E ele lia toda manhã, toda noite antes de dormir: isso também passa. E a gente sabe, é só de pensar por uma angústia que a gente passou, por alguma grande dificuldade, por alguma situação que parecia que seria insustentável e de repente passou. Só que o Emmanuel tratou de fazer uma ressalva, que aí vem a história anterior. A frase valia tanto para os momentos tristes como para os alegres, porque os alegres, aquilo que parece uma grande vitória, uma conquista, também passa, é só a gente ver a nossa história. Então as coisas vão passando, as circunstâncias, as experiências da vida, elas vão passando. Outra história, muito interessante, que a gente gosta bastante,
é a história do Paul McCartney, quando ele escreveu uma das grandes músicas do Beatles, que é Let It Be, né? Let It Be, que a gente pode até traduzir para deixe estar, né? Tudo ficará bem. A gente pode até traduzir para que assim seja, que é a nossa frase, né? Let It Be, que assim seja. É que é difícil às vezes uma tradução explícita, né? Literal, então a gente pode fazer uma associação. E aí essa música, né? Ela começa assim a tradução dizendo o seguinte: quando eu me encontro em tempos de grande dificuldade, Mãe Maria vem para mim, falando palavra de sabedorias, let it be, deixe estar, né? Mãe Maria. Muitas pessoas acham que seria Maria de Nazaré, né? Mãe Maria, como Maria, mãe de Jesus. Na verdade, Paul McCartney, ele falou que ele contou essa história de como que surgiu essa música, que a gente convida a todos que, né, quando estiver voltando para casa ou em casa, né, coloquem Let It Be e vejam a tradução também. Que em 1956 ele sonhou com a sua mãe, que estava desencarnada. E foi um sonho muito marcante, muito emocionante, muito gostoso, né? E ela falava uma palavra que era algo como: deixe estar, só deixe estar, ou tudo vai ficar bem, né? Algo como: não se preocupe, tudo vai ficar bem. Então, e é um pouco daquilo, né? Quando a gente acorda com o sonho, tem aquela imagem, parece, porque é mental, né? Que o espírito traz, né? Parece. E aí ele traduziu por Let It Be. Então, foi o que ele encontrou. E aí virou uma das músicas mais famosas do Beatles. Então, essa mãe dele que tinha morrido já há 10 anos. E aí, possivelmente, né, uma possível explicação é justamente sua mãe desencarnada, que veio no momento de angústia, como nós muitas vezes temos sonhos com pessoas que já faleceram e que às vezes aparecem em momentos cruciais ou momentos difíceis da nossa vida e a gente sonha com elas. Então, nós no Espiritismo temos essa interpretação, né? Não que a gente invalide, pelo contrário, tá? A explicação de Freud, né, ou de outros psicanalistas, mas a gente tem a explicação desse contato também com os espíritos, né, um dos motivos de muitos dos nossos sonhos à noite, que é tema também de estudo. A Helen Keller é um outro caso que, quando ela tinha 19 meses, nem 2 anos, ela ficou cega e surda. Ela não via, não escutava e, portanto, também nem falava, né? Estava no momento da aprendizagem da linguagem, então tinha talvez rudimentos. Então, cega e surda. E ela conseguiu, através da sua auxiliar, né, Anne Sullivan, ela conseguiu então, lá com a mão na água, tem toda a história, né, depois descobrindo os sinais, né, e tendo várias conquistas, escreveu muitos livros, se tornou palestrante mesmo sendo cega e surda. E ela vai dizer, pense, ela morreu quase faltando 1 mês para completar 88 anos. E ela escreveu no final da sua vida que nestes anos sombrios e silenciosos, tem que se colocar no lugar dela, né? Sem nada escutar, sem nada ver. Deus tem usado minha vida para um propósito que eu não conheço, mas um dia eu o entenderei e depois ficarei satisfeita. Então é tudo que a gente precisaria entender, né? Muitas vezes quando a gente está numa situação, realmente muitas vezes a gente não vai saber o propósito daquilo, mas um dia a gente vai entender. Um dia vai entender por que daquela pessoa na nossa vida, por que daquela circunstância, por que daquela dificuldade, né? E quando a gente entender, a gente vai ficar satisfeito. Para acabar, o Mário Quintana, né? O Mário Quintana, ele escreveu um poema que se chama Poema do Contra. Ele escreveu esse poema depois, e aí acho que todos conhecem, já viram falar do Mário Quintana, nosso grande poeta gaúcho, né? Um dos maiores poetas brasileiros, mas que não se tornou imortal. Imortal no caso da Academia Brasileira de Letras, né? Porque imortal, obviamente, ele é. Mas ele não se tornou imortal porque na época, e talvez ainda hoje, precisava do trâmite político lá, da conversa, do conchavo, né? Então precisava chegar lá, conquistar votos, e o Mário Quintana não era disso. Então ele perdeu as 2 vezes, as 2 candidaturas, e a terceira ele acabou até retirando, que sabia que ia perder de novo. Depois quiseram ele não quis mais, né? Mas ele perdeu então 3 vezes para se tornar
né, para assumir um assento da Academia Brasileira de Letras, o que é uma pena, né, uma infelicidade, o fato de Mário Quintana nunca ter participado, talvez um demérito para a Academia. E aí ele escreve esse poeminha contra todos estes que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho, né? Então, diante das circunstâncias, até Jesus disse: meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí a gente acaba lembrando dele, então, sempre a nossa inspiração, que é quem nós sempre convidamos ao estudo, à meditação, à leitura do Evangelho, às suas passagens de vida, aos seus ensinamentos. Ele que veio pondo a vida à luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio mãos vazias desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então que Jesus possa nos envolver a todos, agora também que vamos aos passes, que assim seja.